Acho que a gente conseguiu até agora, aqui com 30 minutos de conversa, desenhar a situação problema. Falamos do conceito, da questão da fiscalização. E aí agora, entendendo que vocês foram contratados para fazer uma fiscalização de impermeabilização. Quando vocês entram dentro do canteiro de obras, quais ferramentas vocês utilizam? O que vocês vão lá fazer? Vocês vão lá no olho, na foto? Tem um FVS? Como que é? A gente costuma usar como base sempre o projeto. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é estudar o projeto. Abre o projeto, vai entender as especificações, os detalhes que foram previstos, como foi previsto cada área, a impermeabilização, proteção, a regularização, preparo de base, detalhes das interferências que vão acontecer. Então, ali a gente consegue ver às vezes que o projeto não tem um detalhe específico de uma área ali que acabou faltando um detalhezinho que vai precisar para definir como vai ser feito o trabalho. Depois disso, a gente monta as fichas de verificação de serviço. Claro que você tem aquelas fichas, essa FVS, que são meio que padrão, né? Padrãozão. Quantas vezes eu peguei fichas de verificação de serviço de construtoras? A gente usa a FVS aqui, nossa, tá? Você tem que preencher depois que você fizer. Aí tinha lá, sei lá, 5 itens no FVS. A gente tem 50 itens para olhar, né? 5 itens é o fácil, né? O complexo é os outros 45. Então a gente usa as fichas de verificação de serviço para fazer esses acompanhamentos. Hoje você tem alguns recursos, né? Você tem a própria Vedacity, tem uma startup que eles aceleraram, que tem câmeras 360, que fazem essas verificações com apontamentos, que geram relatórios de acompanhamento, de resolução de problemas. Então você tem ferramentas, né? Hoje tem algumas ferramentas bacanas para desenvolver, em desenvolvimento, em algumas... Mas na pior das hipóteses, você pode trabalhar com papelzão lá ainda, com a ficha de verificação de serviço, e é melhor do que você trabalhar sem nada, né? É melhor do que você não fazer. E que ferramenta hoje de tecnologia vocês podem utilizar para fazer fiscalizações? Uma câmera diferente? Não, hoje você tem muito recurso, né? Hoje você tem muito recurso. Você quer falar um pouquinho dos recursos, Ednei? Não, pode ser. Eu falo muito, né? Os recursos hoje que eu uso, eu gosto de usar uma talhadeira para ver coesão superficial de substrato, isso é legal. Fazer aquele teste de arranhar para ver se não está soltando. Isso é um teste bacana. Eu uso a câmera termográfica. Eu uso um termohigrômetro para ver questão de ponto de orvalho, que pouca gente se atenta nisso, mas em aplicações de membrana é uma coisa que pode dar muito problema. Explica um pouquinho o que é isso. É um aparelho que ele vai te mostrar a temperatura do ambiente, a temperatura da superfície e a umidade relativa do ar. Com isso, você consegue saber qual a temperatura de orvalho. Se eu tiver um material que esteja ali próximo dessa temperatura, ele pode formar água quando eu aplicar sobre a superfície. Então, por exemplo, em regiões serranas, isso é um problema que já deu muita dor de cabeça. Depois que eu comecei a usar mais esses equipamentos, eu diminuí o número de patologias associadas. Mas tem tipo uma solução? Se você chegar lá, viu que... Você não pode aplicar. Você não aplica. É condição imprópria de aplicação. Tem que esperar outro dia. Exatamente. Normalmente, nesse caso, se for ponto de orvalho, horas. Porque normalmente isso, por exemplo... Mais cedo, mais tarde. Se você for em obra em região serrana, região de serra, normalmente ali até umas 9, 10 horas da manhã você tem essa condição. Então, se eu aplicar qualquer material líquido na laje, então se eu aplicar, por exemplo, um Vedapren numa laje que eu tenho de cobertura de uma casa ali na região de serra, ele pode formar microgotículas de água. Essa água vai criar uma diluição pontual que vai dar bolhas. Então, assim, eu tenho esse equipamento, ele vai me falar, olha, então não aplica agora, vamos esperar. Preciso que a temperatura ambiente esteja em 25 graus, pelo menos, para eu conseguir, baseado... Tudo isso é cálculo de carta psicométrica, que chama. É um cálculo bem maluco que a gente vê na faculdade, ou deveria ver e não vê. Enfim. Mas a maioria dos fabricantes, eles têm a relação. Então você simplesmente faz a leitura do equipamento,
nessas condições você não pode aplicar, né? Porque é muito comum, por exemplo, a membrana, o pessoal faz o teste de umidade da superfície. O cara põe lá o plástico 30 plástico, por 30. Ou põe o plástico, que é um sistema simples de fazer o teste, né? Ou coloca um equipamento lá de medição de umidade, tá lá em condições. Mas o clima da região não está em condições, você não tá, vai te dar um problema por conta do ponto de orvalho. Então, fazer esse acompanhamento e verificar se esses sistemas estão sendo aplicados dentro da característica deles é importante, né? Então, ferramentas para utilização na fiscalização, nós temos muitas, assim. A termografia é muito utilizada, acho que é bem bacana. Hoje é um recurso, tá à mão, né? Tem celular que tem câmera termográfica hoje, então tem recurso mais à mão. Termohigrômicos são equipamentos. Mas o treina, né? Deixa eu medir a espessura do filme, vou medir um paquímetro para medir as membranas, para medir as passagens. São instrumentos muito simples ali de mão que vão te ajudar, vão fazer a diferença na tua fiscalização. Quando você tem alguma coisa mais complexa, um sistema que tem mais complexidade de aplicação, com umas membranas que são assim mais sensíveis, aí você precisa ter alguns equipamentos a mais, como os medidores de umidade, que são medidores relativamente caros, né? Alguns equipamentos são um pouco mais caros. Testes de arrancamento superficial, quando você vai fazer uma membrana para saber se a superfície tá em condições de ser aplicado um revestimento direto. Então você tem alguns ensaios que a gente leva para campo que vão te ajudar a saber se o desempenho daquele sistema vai estar ok, né? Em situações regulares, no geral, no dia a dia, a ficha de verificação de serviço vai te dar todos os parâmetros ali para você saber se precisa se aprofundar num teste ou pode seguir só com o tátil visual, que em 99% das vezes é o suficiente. Né? E também, aí equipamento, se você for falar de equipamento, aí o céu é o limite. Você vai ter videoscópio, que é um equipamento muito similar ao que é usado para fazer endoscopia. Então, às vezes, você vai colocar ele num ralo para ver como que ele está por dentro, para ver se não tem alguma microfissura. Você vai ter georradar, para verificar como está a condição daquele concreto em camadas mais espessas. Você vai ter fotografias de raio-x, de ultravioleta. Então, assim, qual é o máximo? O máximo você tem equipamentos infindáveis. Você tem equipamentos de medição de espessura que custam mais caro que o meu carro. E tem gente que usa... Ele tem uma Porsche Cayenne. Isso que eu ia falar. Para que todos saibam, o Ednei tem uma Porsche Cayenne. Puta, era surpresa, pô. Era da minha esposa. Eu comprei pra dar de presente de aniversário de casamento. Não era pra contar que eu vim buscar hoje. Mas o que acontece? Esses equipamentos você usa quando a fiscalização encontrou o problema. Poxa, eu encontrei um problema. Vamos aprofundar a fiscalização. Vamos aprofundar os ensaios, né? E nessa linha de problema você tem os rastreadores químicos que você também pode usar para localizar. Que o que acontece? Fiz o primeiro teste de tanqueidade e deu um ponto de filtração. Tirei aquela carga, fiz o reparo. Normalmente, quando eu faço essa segunda água, ali eu corro o risco de ter uma água represada e não saber se meu teste é válido ou não. Pô, será que ainda tem um ponto de infiltração ou se a água é retida em laje? Aconteceu isso comigo, né? Na obra. Aconteceu. A gente usou um traçador químico para conseguir achar. Ali no caso, a gente tinha várias células. Aí, vamos colocar um traçador aqui, coloca uma sim, uma não, para ver de duas, para verificar qual das duas dá problema, se tiver com alguma. No nosso caso lá era água retida em substrato. Era água retida embaixo da membrana. E o traçador é legal também, porque você às vezes consegue isolar se é o problema. Por exemplo, condomínio. Você vai fazer uma nova impermeabilização numa área de cobertura. Tá em teste e tá chovendo. E aí você não sabe se é a água que tá vazando é da chuva que bateu numa fachada, num rufo,
ou num elemento ponto elétrico que está jogando lá para baixo da impermeabilização, ou se é da impermeabilização que está feita e testada. Então, quando você põe o marcador, os corantes nos marcadores químicos, aí você consegue fazer ter a certeza de que, ó, isso aqui é do teste, é da impermeabilização, isso aqui não é da impermeabilização. Os rastreadores têm coloridos, né? E eles também estão um recurso de você ter ele reage com a lâmpada ultravioleta, então consegue saber que é dali mesmo, né? Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.